Bem-vindo ao Aprende Aí. Acorde, hora de aprender. Vamos dar um upgrade no seu sistema. Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que está, assim, quebrando todas as regras do que a gente achava que era possível com inteligência artificial. Vamos nessa! Olha, essa frase resume tudo. Pensa só, o que aconteceria se a gente pudesse pegar uma biblioteca inteira ou um projeto de software com milhares de arquivos e simplesmente jogar tudo num chat? Pois é, a nova IA da Anthropic, o Claude 4.6 Opus, faz exatamente isso. E os resultados são de cair o queixo. O número que realmente importa aqui é este, 1 milhão de tokens. Pensa nisso como se fosse a memória de trabalho do modelo, sabe? É o tanto de informação que ele consegue processar de uma única vez. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, é basicamente como ler a trilogia inteira de O Senhor dos Anéis. Quase 750 mil palavras. E entender tudo em segundos. E não é só ler, não. É entender todas as conexões, todas as nuances, num volume de texto que é simplesmente gigantesco. Para a gente entender o tamanho desse avanço, a gente precisa falar de um problema que sempre foi uma pedra no sapato das IAs, a memória curta. Elas geralmente esquecem o que foi dito no começo de uma conversa mais longa. E isso tem até um nome técnico, viu? Chama context rot, ou numa tradução livre, o apodrecimento do contexto. Modelos como o Gemini do Google sofriam muito com isso. Eles lembravam do comecinho e do final, mas a informação importante ali do meio se perdia. O Claude 4.6 promete ter resolvido isso de vez. Tá, mas como o Opus consegue essa proeza? Não é só sobre ter mais memória, não. Anthropic mudou a forma como a máquina enxerga a informação e isso se baseia em duas grandes inovações. A primeira delas é o que eles chamam de pensamento adaptativo. É como se a IA tivesse marcha, sabe? Para tarefas fáceis, ela usa menos energia. Mas quando chega um documento gigante, ela para, planeja, analisa toda a estrutura e só depois age. É a primeira vez que um modelo decide o quanto precisa pensar antes de dar uma resposta. A segunda inovação é a compactação de contexto. Em vez de ficar guardando cada palavrinha na memória o tempo todo, o modelo vai criando uma espécie de índice mental inteligente enquanto lê. Com isso, ele consegue achar e conectar informações de um jeito super rápido e eficiente. E o resultado disso tudo? Bom, em tarefas que realmente valem dinheiro, finanças, engenharia de software, o Opus deu o que a fonte chama de surra técnica na concorrência. Abriu 144 pontos de vantagem. Isso não é só um número, é um verdadeiro nocaute. Mas como é que se testa um negócio desses para valer, no limite? Com um teste famoso conhecido como agulha no palheiro, que foi desenhado para ser quase impossível de resolver. Dá só uma olhada na complexidade disso aqui. O desafio era achar um vazamento de memória super específico num código de banco todo antigo e complicado. A pegadinha? O erro só acontecia em anos bissextos e só numa função de conversão de moeda. Um ser humano levaria semanas só para começar a entender o problema. O modelo anterior da Anthropic, o Sonnet 4.5, teve uma taxa de acerto de só 18,5%, ou seja, falhou feio. Já o Opus 4.6 acertou em 76% das vezes. O mais impressionante nesse gráfico é o tamanho do salto. Não foi uma melhoria, foi uma transformação completa. E o ponto-chave é este. Ele não só encontrou o erro, ele entendeu a lógica por trás dele. Explicou como uma função de data lá no começo do código se conectava com o erro de arredondamento 800 mil palavras depois. Ele entendeu o sistema como um todo. Essa capacidade de entender o todo de forma tão profunda, isso nos leva para uma nova era. A gente está saindo daquela ideia de IA como um copiloto para algo muito, mas muito mais poderoso. O Opus 4.6 agora consegue operar diretamente num terminal de computador. O que isso quer dizer? Que ele faz o trabalho completo. Ele escreve o código, ele tenta rodar, ele vê o erro que deu, ele corrige o próprio erro e no final entrega a solução funcionando. Isso sim é um agente autônomo de verdade. E a escala do que ele consegue produzir é absurda. Ele pode gerar um único arquivo com 128 mil tokens de código funcional. A maioria das IAs para depois de algumas poucas mil palavras. O Opus não. Ele continua e é capaz de reconstruir 20 anos de lógica de negócio de uma empresa em menos de 5 minutos. Então, como a gente pode ver aqui, os pontos fortes dele são bem claros. A maior parte é o tal do raciocínio holístico, essa capacidade de ver o sistema inteiro.
Logo depois vem a habilidade de buscar informação em textos enormes e fazer investigações digitais, conectando fatos de vários sites em vários idiomas. Ah, claro, o modelo ainda comete erros bobos, como contar letras num texto, mas olha, essa analogia da fonte é simplesmente perfeita. Ninguém contrata um gênio da física para contar laranjas, certo? O Opus 4.6 é esse gênio, feito para resolver os problemas mais complexos que existem. E isso tudo nos leva a uma questão muito maior sobre o futuro do trabalho intelectual. Uma tecnologia como essa cria um padrão de competição totalmente novo. Mas claro, nem tudo são flores. Usar o Opus na sua capacidade máxima custa caro. Se o que você precisa processar passa de 200 mil tokens, o preço simplesmente dobra. Isso mostra que, por enquanto, ele é uma ferramenta para empresas com problemas realmente grandes e caros para resolver, não para uso do dia a dia. E tudo volta para esse conceito central, o raciocínio holístico. É a capacidade de entender um projeto de 1 milhão de tokens com a mesma clareza que uma pessoa entende uma frase curta. Ele não vê só as partes, ele vê o sistema inteiro. É isso que o torna tão poderoso e, para alguns, até um pouco assustador. A conclusão da análise é direta e muito forte. Aquela limitação de contexto, que sempre foi a desculpa para as falhas da IA, acabou. Agora, a capacidade de usar esse contexto gigantesco é um novo campo de batalha. É aqui que o jogo vai ser ganho ou perdido. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com uma ferramenta que pode absorver e refazer décadas de trabalho em minutos, qual passa a ser o papel do especialista humano? O que sobra para o programador, para o advogado, para o analista? A resposta não é simples, mas é algo que a gente precisa começar a pensar. E rápido. Gostou? Então já sabe, curte, compartilha com quem precisa saber disso e se inscreve. Obrigado e até mais.